câncer de pele é o tipo de tumor mais comum no Brasil, responsável por cerca de 30% de todos os diagnósticos. A alta incidência solar durante quase todo o ano, a proximidade com a linha do Equador e o clima que incentiva a vida ao ar livre formam um cenário perfeito para o problema. A gente tem um país praticamente todo na zona tropical, então a gente tem incidência de raios solares, principalmente ultravioletas, o ano inteiro. E se a gente for ver estatística, 70% da população faz exposição intencional ao sol, ou seja, clubes, né, pega ali para pegar um bronzeado, 70%. Desses 70%, só 60% fala que utiliza algum método de proteção, seja alguma blusa, um chapéu, e 10 a 20% não usa nenhum fator de proteção. Então a gente tem, culturalmente, a gente gosta do sol, a gente quer ficar bronzeado, principalmente cidades litorâneas, e a gente aqui também, né? A gente tem os balneários, e junto com um país que tem incidência de raios ultravioletas o ano inteiro. E para quem trabalha ou se diverte ao ar livre, a recomendação vai muito além de passar o protetor solar pela manhã. A regra, a gente tem que lembrar, o principal causador de câncer de pele vai ser o sol. O sol não é inimigo da gente, mas os raios ultravioletas são os causadores. Então a gente precisa se proteger. O filtro solar, de preferência com fator de proteção acima de 50, se for uma pessoa com fototipo claro, uma pessoa branquinha, de preferência 60 até 80. E você precisa passar o filtro solar pelo menos de 3 em 3 horas. Se você estiver fazendo alguma atividade que transpire muito, você tem que repassar. Se você estiver nadando, se você estiver em contato com água, assim que você entra na água, passa um tempo, você tem que repassar novamente. E a gente tem outros métodos. Chapéu, uma roupa com filtro UV, e não ficar longos tempos com exposição direta ao sol. Ficar atento à própria pele é fundamental para o diagnóstico precoce. No entanto, muitas pessoas só buscam ajuda quando surge uma mancha nova ou que dói, ignorando o sinal crucial. As manchinhas que a gente tem na pele, né, a gente dá um nome técnico de névoos. A gente precisa sempre estar acompanhando, mesmo que seja uma mancha de nascença. Não necessariamente precisa ser uma mancha que apareceu. A gente tem uma regrinha para analisar que você pode fazer em casa. É o ABCDE. Primeira coisa, você vai ver o tamanho dessa pinta, né, desse névoa. Se for mais do que 6 milímetros, mais do que meio centímetro, a gente já fica mais ou menos ali em alarme. Se for assimétrico, ou seja, tiver um lado diferente do outro, a borda dessa lesão não tiver bem delimitada, você olhar aquela pinta que parece que as bordas delas infiltram, isso também é um sinal de alarme. E se ela estiver crescendo? Vamos supor, você tem uma pinta que sempre esteve do mesmo jeito e você está reparando que ela está crescendo. E o sinal de alarme principal, se a gente tiver descamação ou sangramento, você precisa procurar atendimento médico. Um mito perigoso é achar que pessoas de pele negra estão imunes. Elas têm sim uma proteção natural maior, mas não são invulneráveis. Todas as pessoas, todos os fototipos precisam utilizar filtro solar. Seja uma pessoa muito branquinha, né, com o fototipo de uma pessoa clara, até a pessoa negra. A gente tem um limite de tolerância. Quanto o fototipo da pele mais escuro, né, as peles mais escuras, realmente elas toleram mais. A gente já tem uma proteção nossa, natural, que é a melanina. O corpo, a pele mais clarinha, já não tem tanto. Mas não quer dizer que uma pessoa negra não precisa utilizar o filtro solar. Um grande vilão nessa história é o diagnóstico tardio. As causas são conhecidas, desde a falta de check-up dermatológico regular até a escassez de especialistas em regiões distantes dos grandes centros. Mas há um fator cultural preocupante, a baixa percepção de risco. Muitos subestimam o perigo, achando que o sol só é prejudicial quando a pele fica vermelha, uma crença perigosa. A gente sempre tem que usar proteção. O filtro solar vai ser o maior aliado. Então, a gente precisa adquirir o hábito de usar o filtro solar mais de uma vez no dia.
Não quer dizer que se você trabalha em um ambiente fechado, que você não precisa. As luzes artificiais também podem irritar a pele e aparecer manchas. Não necessariamente câncer, mas também pode. A luz indireta do sol, se você caminha, mesmo embaixo de marquises, embaixo de árvores, né, na sombra da árvore, você também tem exposição solar. Então, o filtro solar ele vai ajudar para a gente evitar o aparecimento de câncer de pele, ajuda a reduzir o envelhecimento precoce também da pele. Então, a primeira dica, filtro solar para todo mundo. E se você for fazer exposição solar intencional, for para uma praia, algum balneário, ele tem que ser um nosso filtro de carteirinha mesmo, ele tem que andar contigo. E além disso, chapéu, né, uma malha que seja com proteção. E se for usar óculos escuro, óculos de sol, ter certeza que a lente dele tem proteção também. O óculos de sol com a lente que não tem proteção UV, ou seja, polarizado, ele vai piorar a condição. Ele pode induzir, né, algumas lesões no olho. A gente tem um tipo de câncer que chama melanoma uveal, que ele acontece no olho. Então, se a gente não protege, a gente pode ter o risco de ter uma doença muito agressiva. A campanha Dezembro Laranja reforça que no país do sol, o ano todo, a prevenção precisa ser um hábito diário para todos.